rede social que eu escolhi para falar é uma rede social que os fotógrafos utilizam pouco. E eu mesma utilizava muito pouco, que é o LinkedIn. Como é que isso surgiu, né? Quando a escola foi para o prédio da WeWork, em fevereiro de 2019, eu conheci uma pessoa chamada Vera Lorenzo, que é uma grande amiga hoje, e ela tem um curso de LinkedIn. Quer dizer, ela tem uma empresa de cursos, né, de vários treinamentos. Um deles é o LinkedIn. E ela me chamou para fotografar esse curso. Então, a ideia era fazer tipo um making-off desse dia dela. E ela também oferecia como brinde para os alunos um retrato para eles colocarem, para eles atualizarem a rede deles no LinkedIn. Beleza. E aí eu fui com ela lá no treinamento. E antes de ir no treinamento, ela olhou, ela falou, deixa eu ver o seu LinkedIn. O meu LinkedIn estava todo desatualizado, porque eu usava o LinkedIn na época que eu trabalhava com TI. E naquela época, a gente usava LinkedIn como se fosse um currículo online. E ele não é mais assim que funciona, né? Então, ela me deu uma mini aula ali, falou, não, atualiza isso, porque lá no dia ela faz um processo de conexão via Bluetooth, onde você consegue ver quais são as pessoas. Eu nunca utilizei, tá? Mas você já viu nesses aplicativos de namoro que o pessoal aciona o Bluetooth e aí você vê quem tá na rede, né? E aí olha a pessoa próxima ali. Então, o LinkedIn também tem isso. Então, você consegue ver as pessoas que estão naquela área ali e adicionar. Então, ela faz isso na aula. Toda vez que ela tem esse treinamento, que ela tem uma reunião, que ela tem uma palestra, ela aciona o Bluetooth e as pessoas se adicionam. E aí também, se você quiser, você pode usar o QR Code, que agora está super na moda, né? Porque aparece na TV direto, mas é uma tecnologia mega antiga. E aí, toda vez que eu faço a apresentação agora, eu coloco o meu QR Code para as pessoas me adicionarem no LinkedIn. E por que eu falo do LinkedIn para fotógrafo? Porque você pode, por exemplo, eu trabalho muito com retratos. Eu adoro fotografar retratos. E hoje em dia todo mundo precisa de retrato, né? Seja o corporativo, seja aquele cara que é profissional liberal, que trabalha em outra área, as pessoas necessitam de imagem delas, tanto seja um retrato estático quanto retratos de trabalho, né? De situações, como é o caso da Vera, que ela sempre me contrata para fotografar quando ela está palestrando ou quando ela está ministrando um curso. Então, esse é um super mercado. Eu acho que é um mercado tão grande quanto o mercado de fotografia escolar, que o Léo sempre fala, né? O Léo da Fox sempre comenta que é um dos mercados maiores, porque as crianças vão estudar durante anos e aquilo sempre se renova a cada ano, porque tem sempre criança entrando na escola. E no LinkedIn não é diferente, sabe? As pessoas estão sempre se atualizando, sempre buscando imagens para representar o seu trabalho e hoje em dia as empresas têm olhado mais para isso também. Então, tem empresa que contrata fotógrafo para fotografar todos os seus funcionários e atualizar a rede do LinkedIn, porque isso conta positivamente para aquela empresa também. Então, é um marketing para aquela empresa de alguma maneira. E os funcionários ficam super felizes e encantados porque receberam esse presente da empresa, né? Eu faço umas ações com a WeWork de tempos em tempos, onde eu faço alguns trabalhos, vou mostrar para vocês. E da última vez que eu fotografei lá em abril não, a gente está em abril, em janeiro, tinha acabado de entrar uma empresa de advocacia. Eles mandaram todos os funcionários, todos eles. Se você for pesquisar no LinkedIn, tem retrato meu. E ficou muito legal, sabe? Porque ainda mais empresa de advocacia que precisa mostrar uma certa formalidade, né? Todos estavam impecáveis, de terno, mulherada maquiada, de salto. Ficou bem bacana o trabalho. Então, se vocês não tiverem LinkedIn, criem, sabe? Porque é importante para vocês fazerem conexão. Um outro exemplo de marketing, de como isso pode funcionar na sua rede de relacionamento, eu até convidei o Léo para participar dessa aula, ainda bem que ele ainda não chegou, porque eu ia ficar bem nervosa.
porque eu vou contar uma história que tem a ver com ele, né? Quando eu fiz esse curso da Vera, ela falava de você aceitar todo mundo que te convida, porque na rede, no ambiente corporativo, as pessoas têm um pouco de preconceito, né? E aí, com alguns cargos. Então, ele olha lá o cargo da pessoa que está te adicionando e aí é um estagiário. E aí o cara é um diretor. Ele fala, vou adicionar estagiário para quê? E ela sempre colocou isso como uma forma muito forte. Olha, o estagiário de hoje pode ser o presidente ou o sócio de uma empresa de amanhã. Não subestimem as pessoas e não tenha preconceito com as pessoas pelo que elas são, nesse momento, né, no cargo que elas ocupam nesse momento. E aí ela contou uma história, ela tem uma empresa de idiomas também, de treinamento de vários idiomas, e ela estava tentando fazer contato com o RH de uma empresa, e essa empresa não dava retorno para ela de jeito nenhum. E aí ela começou a adicionar todo mundo, ela foi do estagiário ao presidente e ninguém retornava para ela. E ela ficando chateada com aquilo, até que ela falou, não, tudo bem. A Vera é poliglota, fala vários idiomas, ela adicionou o presidente dessa empresa na Argentina e conseguiu contato com ele e falou com ele que ela estava tentando fazer contato com o RH, que ela tinha uma empresa de idiomas e ela é super reconhecida no mercado, principalmente no LinkedIn. Ela é uma das figuras importantes lá que eles chamam de... tem um nome, é como se fosse o top alguma coisa do LinkedIn, sabe? Tem umas personalidades lá, né? E aí o cara falou, não, pode deixar, vou te ajudar. E aí ele foi, mandou uma mensagem para o presidente e para a diretoria do Brasil, pedindo que recebessem a Vera Lorenza. E aí eles replicaram isso para o RH e para as outras unidades. E ela falou que ela foi recebida quase que com um tapete vermelho e tal. E aí eu fiquei pensando nisso no curso, né? Eu falei, putz, na época eu queria falar com o Léo, porque eu queria chamar ele. Eu tinha visto a escola de negócios, o que ele estava oferecendo do curso de marketing, queria fazer uma parceria com ele para a escola, mas eu não tinha contato dele, e eu tinha o contato de uma pessoa lá da Fox que não me passava o contato dele. Então eu falava com ela e pedia e falava, não sei. E aí eu mandava as ideias sempre e nunca tinha progresso, sabe? E aí eu falei, putz, essa pessoa não vai me ajudar. Então eu tenho que pensar em outras maneiras. E aí no dia que eu estava assistindo essa aula da Vera, que eu estava fotografando, me deu um estalo, falei, putz, é isso, eu vou achar esse cara no LinkedIn. E aí eu fui pro LinkedIn e aí comecei a procurar. E lá no LinkedIn você pode cadastrar a sua empresa. Então se vocês forem depois pesquisar no LinkedIn, vocês vão ver a Escola Brownie cadastrada lá como empresa, a Ana Campbell Fotografia como empresa. E você pode seguir essas empresas, né? E aí eu fui procurar a Fox. Achei a Fox. E quando você acha a empresa, você acha os funcionários que estão linkados a ela, né? Porque lá no setor de experiências, do perfil de cada um, você vai colocando em que lugar que você está trabalhando. Então, você consegue, pela empresa, achar as pessoas, quantas pessoas aquela empresa tem. E aí eu fui lá na Fox e eu não achei o Léo. Aí eu falei, caraca, e agora? Falei, beleza, eu vou adicionar geral. Aí saí adicionando todo mundo e aí mandava. E quando você adiciona, é legal você mandar uma notinha para a pessoa dizendo, olha, eu sou fulana, eu queria fazer parte da sua rede por isso, por isso, por isso. Não simplesmente aperta no botão de adicionar, porque se a pessoa não te conhece, ela vai ignorar, entendeu? Agora, se você manda um texto, fica mais fácil dela entender qual é a sua proposta e te aceitar. E aí eu mandava texto para todo mundo, explicando que eu era muito fã da revista e da Feira Fotografar, que eu queria fazer parte da rede deles, e todos eles me aceitavam. E nada de eu achar o Léo. Só ele não achava o Léo porque eu estava procurando como Léo Saldanha. E no LinkedIn ele estava como Leopoldo Mesquita. Ou seja, não tinha o nome, não tinha nada a ver com o que eu estava pesquisando, né? Mas beleza, de tanto adicionar as pessoas da Fox, um dia ele apareceu como sugestão. Porque quando você começa a adicionar várias pessoas, ele começa a sugerir também, como no Facebook faz, né? Como no Instagram faz. Se você segue fulano, se você é amigo de ciclano, talvez você conheça fulano. Então as redes funcionam um pouco parecido em alguns quesitos, né? E aí o LinkedIn me sugeriu
E aí eu falei, putz, é isso, né? Achei. E aí vi que ele estava com um nome diferente, né? É isso, o nome é LinkedIn Top Voice. Obrigada. E aí adicionei ele, mandei a mensagem de novo, explicando quem eu era e tal, e falando que eu gostaria de conversar, se ele teria um tempo para fazer uma reunião ou por telefone ou por Skype. E aí ele topou. Aí eu falei, yes, maneiro. Aí fui e falei com a Vera, falei, Vera, ele topou, e agora? Agora eu tô nervosa, como é que eu faço, né? E aí a Vera foi, me ajudou, me orientou, e aí eu fiz uma reunião com ele e falei, olha, é uma escola, a gente está começando, tem pouco tempo, não é uma escola grande, mas eu gosto muito da proposta da Fotografária, da Fox, acompanho vocês há algum tempo, e aí eu queria fazer uma parceria, não sei se vocês têm interesse, para trazer esse curso de marketing para o Rio. E aí ele topou. E eu falei, irado, né? E aí eu sempre conto essa história. Até gravei um vídeo para a Vera de depoimento que ela pediu, que ela coloca no material do curso dela, para mostrar que, assim, que não precisa ser uma empresa formal, né? Porque eu não sou mais dessa área formal de escritório, né? De empresas multinacionais. Sou uma fotógrafa e tenho uma escola de fotografia, ou seja, é um mercado muito à parte do mercado da maioria das pessoas que frequentam o curso dela, né? Porque o curso dela, quem é que a gente conhece no curso dela? Olha que legal também. Muita gente de RH, que são as pessoas que contratam para esse tipo de evento corporativo, né? Geralmente é o RH, muito gerente e muito diretor de empresa, ou seja, pessoas que precisam de imagem, de qualidade, sabe? Então, eu super indico o LinkedIn. E olha que eu pesquiso muito. Tem pouquíssimos fotógrafos lá, sabe? É um mercado gigante que as pessoas não olham, porque acham que é chato. E aí eu também achava, né? Só que eu descobri que eu consigo fazer os meus retratos do jeito que eu sou, do jeito que eu gosto, sem precisar fazer uma coisa muito by the book, sabe? Muito travada, né? Algumas coisas, óbvio, você tem que seguir um checklist, como é um casamento, como é um evento, mas dá para você fazer algumas coisas do seu jeito, né? Então, aqui são alguns trabalhos. Então, esse daqui, essa é a Vera, e essa é a equipe dela. Ela eu não sei se ela se considera feminista, mas ela gosta muito de trabalhar com as meninas, então ela sempre dá prioridade para contratar mulheres. E quando ela foi produzir o material dela, ela fez questão que as meninas participassem, que elas tivessem também retrato para colocar no LinkedIn. Ela contratou uma maquiadora para as meninas no dia. As meninas se sentiram super importantes, né? E ficaram super vaidosas com todo o tratamento e o carinho que elas receberam. Foi um dia bem legal. Esse é o Jonathan. Ele é irmão de uma menina que estava no curso de LinkedIn, um dos primeiros cursos que eu fotografei. E a irmã que indicou. E ele queria fazer uns retratos. Ele é de TI. E ele queria fazer um retrato só pro... Aí, quando eu falo de marketing, né? Ele queria fazer um retrato só para o perfil do LinkedIn. Aquela coisa, braço cruzado, bem padrãozão. E aí eu falei para ele por que ele não fazia uma sessão. Aí ele falou, pô, porque eu sou muito feio e você vai ter que fazer um milagre comigo, não sei o que. Aí eu falei, ai meu Deus, eu acho incrível quando as pessoas já vêm falando, você faz milagre, né? Eu falei, não faço. Assim. Eu fiz um acordo com Nossa Senhora que ela não se mete na fotografia e que eu não faço milagre. Então, a gente segue bem assim. Eu falei para ele, mas eu consigo te ajudar, porque as pessoas não são feias. A questão é que as pessoas não sabem usar a luz a seu favor, nem os ângulos ao seu favor, né? E aí ele falou, tá bom. E aí ele veio, eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente faz o seu retrato estático e aí depois eu queria te sugerir algumas coisas. Você não tem obrigação nenhuma de comprar agora. Você vai comprar o retrato estático. Depois, no final, se você gostar, aí você compra o pacote com as outras fotos. E foi isso que aconteceu. Ele fechou, né, para fazer o retrato estático e depois a gente fez os outros retratos do ensaio. Ele acabou comprando o pacote todo. E foi muito legal, porque depois ele me deu um depoimento.
E aqui são alguns exemplos de retrato que eu faço, os de fundo cinza, o que eu faço no LinkedIn, que eu faço lá no WeWork. Foram ações que eu fiz lá para a galera. E aí você tem um cara bem, que é o dono da empresa de advogados lá que eu falei, né? Escritório de advogados, bem formal. E do lado esquerdo tem um cara que trabalha numa agência de marketing, que queria um retrato diferente, que ele não queria aquela coisa olhando para a câmera e tal. E do lado direito tem uma aluna da Vera, que fez o curso de LinkedIn, que para o curso de LinkedIn ela pede que o fundo seja branco. E aí aqui eu trouxe uns depoimentos, sabe? Porque vocês são fotógrafos, vocês devem receber esse tipo de feedback direto, né? Mas é legal a gente usar isso depois para o nosso site. Então, esse daqui do WhatsApp não, mas os outros que vocês vão ver estão todos no meu site. Eu pedi para eles me darem um retorno do que eles acharam do dia, da experiência, das fotos. Eu peço às vezes vídeo, quer dizer, eu peço sempre vídeo, mas como as pessoas têm vergonha, quando elas não querem mandar o vídeo, né, o vídeo é mais desafiador de se conseguir, elas mandam texto. O texto também funciona super. E eu já recebi feedback de pessoas que acessaram o meu site e falaram, nossa, tem uns retornos lá, uns feedbacks lá da galera muito legais, né? Ou seja, as pessoas leem. E isso no marketing a gente chama de prova social. É uma prova social. Não sou eu que estou falando que eu sou capaz. São as pessoas que passaram pela experiência comigo que estão, né, chancelando ali, dizendo que o meu trabalho tem valor. Então, isso é muito mais forte do que eu falar que eu consigo, sabe? Então, procurem pedir esses depoimentos. Por que isso aqui está ligado com o LinkedIn? Porque lá no LinkedIn tem uma área de recomendações. E todas as recomendações que eu tinha lá, como eu era de TI, eram de TI. E aí a Vera falou, Ana, você não é mais de TI, você é fotógrafa. Cadê as recomendações como fotógrafa? E aí eu comecei a pedir as recomendações para o LinkedIn. Então, todo cliente que eu atendo, eu pergunto se ele tem LinkedIn, eu adiciono ele no meu LinkedIn, isso me ajuda a gerar um relacionamento com ele. Inclusive, se vocês quiserem manter um relacionamento bacana com o Léo, eu sempre comento as postagens do Léo. Vocês podem entrar no LinkedIn e procurar por ele. Todas as coisas que ele postou, eu comentei. Isso foi uma coisa que eu comecei a fazer também para gerar uma certa aproximação com ele antes da reunião. Né? Para o cara não achar que eu sou uma louca, que eu adicionei, já quero falar e tipo, né? Não é assim que a gente faz quando a gente conhece uma pessoa ao vivo, né? A gente dá bom dia, a gente encontra no elevador, bom dia, tudo bom? E o tempo? Né? E chega uma hora que você pergunta, você mora aqui? Tipo, eu não chego falando, então, qual que é o seu signo? Tipo, nem me apresentei, a pessoa nem me conhece, já tô perguntando de coisas particulares das pessoas. Não é assim, né? Então, na rede social funciona do mesmo jeito, né? Você vai criando uma interação. Então, aqui são outros depoimentos. Ó. Todos os depoimentos que eu recebi no LinkedIn, eu transferi para minha página também. E por que isso, gente? Porque todas as redes sociais são muito legais, mas elas podem acabar um dia, né? Vídeo Orkut, que morreu. Então, para a gente não perder o histórico, a gente tem sempre que transferir as coisas para o nosso site, que é a nossa casa virtual, né? É onde as coisas têm que estar sempre muito bem atualizadas. O depoimento do Jonathan. E aí o LinkedIn, como é que ele funciona, né? Antigamente ele funcionava como um currículo online. Hoje ele funciona como uma rede de networking. E aí agora eles colocaram até stories, né? Os stories que a gente tem no Instagram, agora tem no LinkedIn também, ou seja, o LinkedIn é da Microsoft, né? E eles fazem atualização com frequência. E eles começaram a incluir algumas coisas que se usam em outras redes. É óbvio que as pessoas que interagem lá têm um perfil mais formal, mas tem muita coisa de storytelling, as pessoas contam histórias. Então, como é que ele funciona lá? Quanto mais você interagir com as pessoas,
mais ele te dá visibilidade. Então, se você fizer, ele fala lá que você pode fazer uma postagem, que é como se você estivesse colocando no seu feed ou no seu feed do Facebook, ou você pode fazer um artigo. Os artigos ficam fixos. Então, mesmo que você tenha feito o artigo há 2 anos atrás, quando você entra na página daquela pessoa, você consegue ver de cara a listagem dos artigos que aquela pessoa fez. Já a postagem, não. Ela vai descendo na rolagem ali, igual do Facebook, e aí se perde. Então, artigos são importantes. Recomendações, né? Pedir recomendações para as pessoas do seu trabalho, porque se uma outra empresa for te pesquisar, isso te ajuda. Isso já aconteceu comigo. Uma empresa estava precisando de uma fotógrafa, e aí me indicaram, e aí ela foi procurar, como é uma empresa, né, e é uma pessoa corporativa, ela foi me procurar no LinkedIn. Achou no LinkedIn e achou minhas recomendações. E aí ela me ligou, falou, você foi indicada por fulano, mas eu resolvi te ligar porque eu entrei no seu LinkedIn e vi que você tem muitas recomendações, então eu sei que você tem experiência com fotografia corporativa. Eu falei, caraca, que eu não imaginava que eu fazia, porque a Vera estava falando, faz, Ana, que é bom, mas não achei que, sabe quando você faz, mas está com o pé atrás? E super funciona. E palavras, assim, quando vocês forem preencher o de vocês, procurem usar nas experiências, no sobre, sempre palavras-chave que te levem na busca, né? Porque o algoritmo deles trabalha muito com palavra. Então, você coloca lá fotógrafo, fotografia corporativa. É bom você repetir essas palavras no meio do preenchimento lá, porque isso vai te ajudar a ser encontrado mais fácil. E os 4 6, que a Vera fala tanto, é a interação. Então, quanto mais você interagir na rede, mais você aparece, né? E aí, o que seriam esses 4 6? Curtir, comentar, compartilhar. E aí, quando você compartilhar, é legal você colocar um texto explicando por que você está compartilhando aquilo. E o mais difícil de todos eles, que é a constância. Então, todo dia eu entro lá e olho as pessoas que eu sigo, que estão me seguindo, o que elas postaram, o que elas colocaram lá, e comento, curto, comento, às vezes compartilho se for alguma coisa que tem a ver com a fotografia, que eu consiga linkar com a fotografia.